Bom dia a todos. Agradeço a todos que estão se disponibilizando aí a participar do evento agora pela manhã. A ideia é falar um pouquinho sobre aplicações práticas de machine learning, né? Apresentar alguns exemplos reais, alguns casos de uso. Depois eu tenho ali uma seleção dos tópicos e eu vou falar sobre cada um deles. O evento vai ser gravado. Geralmente a gente disponibiliza a gravação alguns dias depois, às vezes é mais rápido, pode ser no dia seguinte, se não, a partir de segunda-feira, terça, a gente disponibiliza no nosso canal do YouTube. A gente sempre envia por e-mail, então a gente tem um e-mail de cadastro de vocês, a gente envia tanto o link da gravação quanto o PDF da apresentação, que eu estou apresentando aqui, então vai ser enviado por e-mail, não se preocupem. A gente tem os contatos de vocês. Qualquer dúvida podem escrever pelo chat, eu vou respondendo na medida do possível. E no final também tem um espaço para bate-papo, eu vou abrir aí para perguntas pelo chat para facilitar, porque começa a ter muita gente, fica um pouco confuso se eu ficar abrindo o áudio. Tem 35 pessoas, durante o evento vai ter 50, 60 pessoas, então eu até poderia abrir o áudio, mas vai ficar um pouco confuso e vai ficar um pouco ruim de administrar. Se tiverem problemas de áudio, não se preocupem, o evento vai ser gravado, a qualidade da gravação sempre fica boa, então vocês vão conseguir, caso não consiga agora, se alguém tiver no celular, eu vejo que tem alguns que estão no celular, às vezes o celular, o áudio pode ficar um pouco prejudicado. Também, às vezes, tem questão de incompatibilidade de navegador, porque essa ferramenta aqui utiliza alguns plugins dentro do navegador, né? Então pode ter alguma incompatibilidade com algum outro plugin que vocês usam, mas de modo geral, provavelmente todos vão conseguir me escutar bem. Então vamos lá. Aplicações práticas e exemplos reais sobre machine learning. Vamos começar. Então vamos lá, só contextualizando aqui, o PCerces que está organizando esse evento, né? A gente está organizando uma série de eventos. A gente realizou 4 eventos no mês passado, eventos online, e estamos apresentando mais 4 eventos este mês, né? Então, a gente tem outros assuntos, né? Além de aplicações de machine learning, a gente tem monitoramento de banco de dados. Então, a gente vai falar uma série de eventos. Na página de inscrição que vocês se cadastraram, vocês tinham a opção de se cadastrar nos outros eventos. Caso já tenham se cadastrado, vocês vão receber o link para participar no dia do evento. É um por semana, toda quinta-feira, às 10 horas. Então, a PCerces é uma empresa de monitoramento de dados em tempo real. Ela trabalha tanto com dados de infraestrutura, quanto com dados de negócio ou dados de elementos de IoT, por exemplo. Então, ela gerencia mais de 500 mil indicadores em empresas de médio e grande porte. Aqui na tela, alguns dos nossos clientes. Então, são parceiros de longa data aí na questão da monitoração de infraestrutura de TI. Bom, mas esse não é o assunto. O assunto que a gente vai falar hoje é sobre aplicações práticas de machine learning. Então, vou dar uma conceituação inicial, vou diferenciar machine learning de inteligência artificial, vou falar alguns problemas que machine learning resolve, falar das aplicações práticas em si, né? Uma visão de futuro, e vou abrir para perguntas, e daí a gente vai bater um papo. A duração vai ser, em média, 50 minutos de apresentação, 10 minutos de perguntas e resposta. Então, vamos lá. Conceituando rapidamente aqui o que é machine learning, antes até de dar essa conceituação, caso vocês busquem conceitos de machine learning, inteligência artificial, vocês vão ver que muitas vezes o conceito é o mesmo, mas não é exatamente o mesmo. Existe até uma certa confusão assim sobre a diferença entre os dois. Então, basicamente, machine learning é uma área dentro da ciência da computação e um subcampo da inteligência artificial, né, que permite automação de atividades para resolver problemas específicos. Sem uma programação explícita, eu vou explicar, tem uma programação dentro dos algoritmos de machine learning, mas a partir dos dados ele
ele consegue fazer essa interpretação. Então, é um conjunto de regras e procedimentos, né, esses sim programáveis, né, que permite que os computadores possam agir e tomar decisões baseadas em dados, né? Então, essas decisões, elas não são previamente programadas, por exemplo. Então, sistemas de machine learning também são projetados para aprender e melhorar ao longo do tempo quando expostos a novos dados, né? Então, a ideia do machine learning também é trabalhar com grande quantidade de dados. Quanto maior a quantidade de dados, melhor vai ser a resposta a esses dados, melhor vai ser a decisão ou a previsão relacionada a estes dados. Então, a principal diferença entre machine learning e inteligência artificial é a capacidade de adaptação que a inteligência artificial tem. Então, além da inteligência artificial ser a área de estudo em si, ela também ela é adaptável e flexível. E o machine learning, ou aprendizado de máquina, está dentro desse campo de estudo que é a inteligência artificial. Então, alguns conceitos importantes, né? Então, a inteligência artificial é nome de todo o campo, né, de conhecimento, como biologia, como a química, então é um campo específico. Aprendizado de máquina, ou machine learning, é uma parte da inteligência artificial, uma parte importante, mas não é a única. Depois a gente tem outros conceitos que a gente acaba trabalhando nesses tópicos, que são redes neurais, por exemplo, que são um dos tipos de aprendizado de máquina. É um tipo bastante popular, mas não é o único, existem outras abordagens também. A gente também tem Deep Learning, que é um método moderno de rede neural. Então, Deep Learning está dentro de rede neural. Então, aqui uma imagem, né? Então, para vocês verem o que eu expliquei, né? Então, o campo em si é a inteligência artificial, dentro dele tem Machine Learning. Dentro de Machine Learning, a gente tem redes neurais, mas também temos diversos outros tipos de métodos, e dentro de redes neurais a gente tem o Deep Learning, que seria uma das abordagens. Então, aqui a gente tem o modelo clássico de Machine Learning, né, onde a gente tem o aprendizado supervisionado e o aprendizado não supervisionado. Dentro do aprendizado supervisionado, as principais abordagens são métodos de classificação, métodos de regressão. A gente tem também, nos métodos não supervisionados, a gente tem o clustering, né, que seria o agrupamento. A gente também tem métodos de associação e redução de dimensionalidade ou generalização. Então, esses são os principais, tá? Existem outras abordagens, mas essas são as principais. A principal diferença entre os dois é que no aprendizado supervisionado eu basicamente dou as regras para o algoritmo trabalhar, enquanto no aprendizado não supervisionado ele descobre as regras. Então, o algoritmo cria as regras, cria associações a partir dos dados que eu dou. Então, algumas potencialidades, né? O que as máquinas podem e o que elas não podem fazer, né? Então, elas podem realizar previsões, podem memorizar, podem reproduzir padrões, podem escolher o melhor item, podem fazer uma série de outras atividades. O que elas não podem fazer? Criar algo inteiramente novo, ficar muito inteligente rapidamente, ir além de suas tarefas, se revoltar contra os humanos. Então, a gente ouve aí uma série de preocupações aí sobre a inteligência artificial e como ela deve ser controlada, e ela precisa se ter um cuidado, porque senão ela vai ficar muito inteligente e vai dominar os humanos. Isso, na verdade, é um pouco de besteira, né? Porque no estágio que a gente está muito longe disso. Não, e as principais aplicações, os principais algoritmos, eles são, na verdade, bem simples. Eu vou dar alguns exemplos para vocês, mas eles são bastante simples, assim, eles trabalham muito com cálculos de distância entre os pontos, e cada ponto seria um dado inserido dentro do meu dataset, por exemplo, mas a gente está muito longe de criar a Skynet, ela se revoltar contra os humanos. Então, quando a gente vê o próprio Elon Musk aí, falando que tem que ter um controle, tem que ter um monte de coisa, ok, uma preocupação, mas ela é muito além do que a gente tem hoje, que a gente tem de aplicação hoje de inteligência artificial.
Então, aqui a gente tem uma árvore de machine learning, né? Eu vou explicar a maior parte desses métodos aqui, não vou explicar todos, aqui a gente tem alguns algoritmos e aqui a gente tem algumas abordagens, né? Então, dentro do machine learning, a gente tem o aprendizado clássico, né? Que daí a gente tem supervisionado, não supervisionado, a gente tem aprendizagem por reforço e ensemble methods, que na verdade é um conjunto de algoritmos, depois eu explico melhor, e aqui redes neurais e deep learning. A gente vai abordar os principais métodos dessa árvore aqui. Então, vamos lá. Começando por aprendizagem supervisionada. Uma das abordagens é a classificação, né? Então, dentro da classificação, eu posso ter um dataset, um conjunto de dados em que eu vou ter características de maçãs, por exemplo, né? Então, eu teria maçãs vermelhas, as maçãs também têm determinado peso, ou tem uma média de peso, então eu vou inserindo esses dados, eu também tenho peras e eu vou dar as características dessa pera. Eu posso inserir um dado novo, só que não dizer se ela é uma maçã e pera, e vou pedir para a máquina classificar e dizer se essas características que eu estou dando vão ser referentes a uma pera ou vão ser referentes a uma maçã, por exemplo. Geralmente é uma classificação binária entre os dois. Então, ela é usada nos dias de hoje para filtragem de spams, por exemplo, né? Eu posso ter características de e-mail que são spams e características de e-mails que não são spam, e posso pedir para a máquina classificar. Eu vou treinar esse algoritmo e eu posso automatizar o meu processo de detecção de spam. Essa é uma abordagem simples, né? Hoje a gente tem abordagens bem mais complexas do que essa, mas era uma abordagem que era bastante utilizada no final dos anos 80 para anti-spam. A gente também pode fazer detecção de idioma, pesquisa por documentos semelhantes, fazer análise de sentimentos, né? Classificar se o texto analisado ele possui um sentimento positivo, negativo ou neutro, né? A gente pode também fazer reconhecimento de caracteres e números manuscritos, a gente pode fazer detecção de fraude, geralmente utilizando outliers, que são dados fora do padrão ou fora do esperado dentro de um modelo de classificação. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, né? Então, só deixa eu voltar aqui. Tá. Aqui o modelo de análise de sentimentos, né, para identificação se ele é positivo, negativo ou neutro, né? Então ele utiliza algumas palavras aqui e classifica elas, e a partir disso ele cria regras para identificar se um sentimento ele é positivo ou negativo ou neutro a partir do texto que eu estou analisando. Então tem que fazer um treinamento prévio, né, como todos os outros modelos, para treinar meu modelo e, a partir daí, conseguir fazer essa classificação de forma automatizada. Inclusive, na OpenSearch, a gente já fez alguns testes, a gente criou um MVP que fazia isso, ele analisava, ele está até rodando, ele analisava dados de texto em cima de chamados no Service Desk, a partir desses textos que eram abertura de chamados, era resposta de chamados, a gente conseguia fazer uma análise para identificar de forma automatizada se esse sentimento era positivo, negativo ou neutro. Uma análise assim dentro de um chamado, de um texto em si, eu acho que até nem tem tanto valor. O maior valor disso é ter um volume de dados grandes para saber se o sentimento do meu cliente, por exemplo, como é que ele está em relação à abertura de solicitações para mim, se está melhorando, está piorando, identificar tendências. Então, quando eu tenho mais dados, eu consigo gerar maior valor para o meu negócio. Então, aqui um outro exemplo, né, usando uma árvore de decisões, né, para concessão de empréstimo, né. Então, a partir de regras previamente criadas, né, eu poderia treinar um algoritmo para que ele, de forma automatizada, identificasse se, a partir dos dados de um novo cliente, eu concederia um empréstimo ou não. Então, por exemplo, eu tenho aqui análise de histórico de crédito, né, que poderia ser bom ou ruim,
Caso seja ruim, aqui está em inglês, tá? Aqui é garantia, tá? Pledge é garantia. Então, possui garantia? Não. Então, eu não vou conceder o empréstimo. Possui garantia? Sim. Possui guarantors? Acho que guarantors é avalistas. Então, sim. Então eu vou conceder o empréstimo. Caso não, eu não vou conceder o empréstimo. Possui débito menor que $1.000? Não, então vou conceder o empréstimo. Se ele é maior do que $1.000, eu não vou conceder o empréstimo. Então, aqui eu teria, por exemplo, análise dentro do conjunto de dados, aqui é a representação gráfica dos análise dos dados de clientes que eu concederia e de que eu não concederia empréstimo a partir da análise dos requisitos. Então, antes eu tenho uma árvore de decisões que mostra visualmente ali as regras que eu configurei meu modelo para treinar ele, e aqui eu tenho uma representação visual dos dados dos que atendem e dos que não atendem, e o resultado disso é se eu vou conceder ou não um empréstimo. Dentro da aprendizagem supervisionada, que, como eu falei antes, eu dou as regras para o modelo, né? Eu digo quais são as regras do jogo. Eu também tenho a regressão. O resultado da regressão é um número, né? Então, antes eu tenho uma classificação, eu vou dizer se é um ou outro, né? Geralmente uma classificação binária. Aqui, o resultado disso aqui é um número. Pode ser uma previsão, eu já vou explicar para vocês. Então, é usado nos dias de hoje para fazer previsão do preço de um carro, baseado, por exemplo, em tempo de uso, quilometragem, características de uso, né? Eu poderia usar, por exemplo, para colocar num portal de venda de carros, que a partir das características do carro eu já daria o preço o valor do carro, né? Por exemplo, poderia dizer num site de vendas de carros se o preço está acima ou abaixo do mercado. Claro que a gente tem a tabela FIPE para nos basear, mas a gente tem outras características, né, de mais de um dono do carro, tem algumas características que vão, por exemplo, depreciando o valor do carro. Então, eu poderia treinar um modelo para fazer esse aprendizado e fazer uma previsão de preço para ver se ele está adequado ou não, por exemplo. Eu consigo também fazer análise de demanda e volume de vendas, fazer diagnóstico médico, determinar preço de imóveis ou quaisquer correlações numéricas. Então, eu tenho mais alguns exemplos a seguir. Então, eu tenho aqui, por exemplo, dados de imóveis. Eu estou pegando aqui de Porto Alegre, que é onde eu estou. Então, eu tenho dados, por exemplo, isso aqui é um dataset bem pequeno, tá? Só uma amostra dele, só para a gente ter alguns dados para a gente conversar. Então, eu estou pegando aqui dados do bairro Bela Vista, que é um bairro bastante nobre aqui em Porto Alegre, e eu tenho a área aqui, então vocês podem ver que tem são todos apartamentos, né? O tipo é apartamento, e as áreas são bastante grandes, né? 174 metros quadrados, 145, 107, e eu tenho aqui a quantidade de dormitórios, e eu tenho se tem garagem ou não, ou quantas vagas tem de garagem. E aqui eu tenho o preço de cada um dos imóveis. A partir desses dados, claro, um volume bem maior de dados, eu conseguiria, por exemplo, determinar, a partir de características inseridas, determinar qual seria o valor mais adequado para a venda de um imóvel, a partir do registro de vendas anteriores. Eu poderia colocar isso aqui como uma funcionalidade, um modelo de regressão como uma funcionalidade dentro do meu site, um portal de venda de imóveis, por exemplo, para determinar se o preço de um imóvel que determinado cliente está colocando à venda, ele está com um valor acima ou abaixo do mercado, e dependendo até realizar uma previsão média de quanto tempo ele demoraria para vender um imóvel naquele valor. Claro que não é no caso, não é esse número eu não consigo prever com exatidão, mas eu conseguiria dar uma previsão média para ele. Então, isso aqui poderia se transformar em um modelo de classificação, poderia gerar insights em cima de um portal de venda de imóveis.
Elton, tu não escuta nada? Tranquilo. Eu vou só escrever aqui no chat para ele que a gente vai disponibilizar a gravação. Um minuto aqui. Todos escutam. Vamos disponibilizar a gravação por e-mail. Estou escrevendo aqui. Tá, perfeito. Vamos lá. Então, seria um exemplo prático aí de uma aplicação real. Deixa eu passar para o próximo aqui. Deixa eu voltar que eu me perdi aqui. Tá, perfeito. Então, vamos lá. Outro exemplo prático poderia ser, por exemplo, a previsão de tráfego, né? Então, aqui eu tenho dois modelos de regressão. Eu tenho um de regressão linear e outro de regressão polinomial. O regressão linear provavelmente não atenderia à questão de previsão de tráfego, porque o tráfego ele não é exatamente linear, né? Ele não cresce em linha reta ao longo do tempo. O modelo polinomial, ele provavelmente se adaptaria melhor, porque a gente tem na madrugada um tráfego muito baixo, depois ele cresce bastante e no horário de rush, principalmente 8 horas aqui no Brasil, depois ele vai caindo até o horário do meio-dia e ele sobe constantemente até o horário de rush ali a partir das 5, 6, 7, 8 horas da noite, que é o valor máximo, e depois ele cai até o horário da madrugada. Então ele tem alguns picos durante o dia, então um modelo de regressão baseado num cálculo polinomial, ele atenderia melhor. Esses dois conceitos, a maioria deles, eles são cálculos matemáticos por baixo desses algoritmos, né? Por baixo dessa programação tem cálculos muito utilizados na estatística, né? Então, quem cursa um curso de estatística, por exemplo, ou outros cursos que tenham estatísticas como base, vão ver e vão conseguir calcular essas duas funções aqui, tanto a função de regressão linear quanto uma função polinomial, que esses algoritmos e esses modelos de machine learning nos ajudam é que eles fazem isso de forma automatizada para um grande volume de dados. Não preciso ficar calculando isso na mão, até porque se eu tiver um grande volume de dados, isso é inviável. Aqui, ó, o Daniel está falando que ele teve o mesmo problema para tentar acessar o Chrome, mas no Firefox funcionou. Beleza, perfeito. Então, aí, se o pessoal tiver uma dificuldade, o pessoal vai ajudando aí no chat. Aqui a gente tem um exemplo de aprendizagem não supervisionada, que, como eu falei para vocês, a não supervisionada é quando eu não dou as regras, né? Então, aqui eu tenho o agrupamento ou clusterização, que, por exemplo, eu tenho dados sobre consumidores e hábitos de consumo, consumidores que preferem hambúrguer, um exemplo bem simples, tá? Que preferem hambúrguer, outros que preferem cerveja e outros que preferem pizza. A partir dos dados, o modelo ele descobre padrões de consumo, por exemplo, né? Então, ele consegue definir quais são os grupos sem eu criar as regras, né? Eu não dou, que nem no outro exemplo, eu estava dando as características de uma maçã. Então, eu diria que uma maçã vermelha, ela tem determinado peso, determinadas características e dava as características da pera. Aqui eu não dou as características, o algoritmo ele descobre os grupos a partir dos dados, né? Então, a regra ele que descobre. E é muito utilizado quando eu tenho um grande volume de dados, eu preciso determinar padrões e eu não conheço esses padrões. Então, seria uma aplicação bastante útil. Então, ele é utilizado nos dias de hoje para segmentação de mercado, por exemplo, né? Descobrir características específicas do meu cliente, determinar fidelidade, características de fidelidade que eu não conheço, determinar qual é os principais. Eu tenho um volume de dados muito grande, eu quero descobrir qual é o fator determinante para a fidelidade de um cliente, para ele se manter como cliente da minha empresa. Claro, se eu tenho 10, 20, 30 clientes, eu não vou ter uma precisão muito boa, mas se eu tiver uma base de 1.000 clientes, 10 mil, 20 mil clientes, eu já consigo ter uma precisão muito maior para determinar se... para descobrir, na verdade, quais são as características que indicam se um cliente vai ter uma fidelidade ou não. Eu consigo também mesclar pontos próximos em um mapa, né?
fazer compressão de imagens, analisar e rotular dados, detectar comportamento anormal, aqui a questão dos outliers, né? Aí, o Dario está falando ali, né? Exatamente, quanto mais dados, melhor a acurácia dos resultados. Assim, em alguns datasets eu não vou ter tantos dados, tá? Mas um grande volume de dados eu posso considerar milhões de dados. Então, dependendo do problema que eu tenho para resolver, uma pequena quantidade de dados não serve. Então, vai depender também muito do problema que eu tenho para saber também qual é a quantidade de dados que eu preciso. Vamos lá. Então, ali dentro da clusterização, por exemplo, eu poderia ter dados relacionados aqui no eixo X eu tenho o número de compras e no Y eu tenho o valor gasto. Então, por exemplo, eu posso ter dados de clientes que fazem poucas compras e gastam pouco, clientes que fazem poucas compras e gastam muito, e eu tenho clientes que fazem muitas compras e gastam muito, e os que fazem muitas compras e gastam pouco. Então, eu poderia agrupar a partir da clusterização e diferenciar perfis de clientes. Esse poderia também ser uma aplicação. Ainda teria o azul aqui, que ficaria mais ou menos na média entre os dois. Então, eu poderia, daqui a pouco, definir por idade, definir por escolaridade. Então, daqui a pouco, a partir de um agrupamento realizado de forma automatizada, eu consigo também definir, descobrir características, né, e entender melhor o meu público consumidor. Outro modelo de aprendizagem não supervisionada seria a generalização ou a redução de dimensionalidade. Esse modelo aqui ele é usado quando eu tenho características, por exemplo, que são redundantes e que eu tenho que fazer algum tipo de ajuste, né? Ele é usado para ter uma acurácia um pouco melhor em alguns casos onde as características que eu dou para ele o resultado não me dá uma acurácia muito boa. Então, eu preciso fazer alguns ajustes dentro dessas características para conseguir ter um resultado melhor. Então, por exemplo, ele elimina características redundantes ou que dão um resultado muito parecido. Essa é a redução da dimensionalidade. Então, ele é usado nos dias de hoje para criar sistemas de recomendação, por exemplo, né, para modelar tópicos e pesquisa de documentos similares, né, bastante utilizado em, por exemplo, área jurídica, área de documentação, né? Análise de imagens falsas, gerenciamento de riscos. Eu tenho um exemplo aqui para vocês, que seria um modelo de... um modelo de recomendação da Netflix. Não quer dizer que a Netflix usa exatamente esse modelo, né? Até porque essas grandes empresas, elas utilizam, na verdade, vários modelos em conjunto, né? Elas não utilizam um modelo específico, né? Porque elas precisam de uma acurácia maior que um único algoritmo, um único modelo não vai dar para ela, né? Então, normalmente eles podem usar vários modelos em conjunto, vários modelos de machine learning em conjunto para ter um resultado melhor. Então, por exemplo, eu poderia ter recomendações a partir de usuários que assistiram, por exemplo, o seriado Vikings, né? Então, ele daria alguns seriados que ou possuem características parecidas, ou pessoas que assistiram aquele seriado também assistiram outro seriado. Então, poderia ser um exemplo, né? Na aprendizagem não supervisionada, eu ainda tenho também a associação, né? E, como eu disse, quando a aprendizagem é não supervisionada, a máquina descobre as regras, né? Então, por exemplo, eu crio as regras a partir de um resultado. Aqui eu vou dar um exemplo para vocês. Ela é usada nos dias de hoje para prever vendas e descontos, para analisar mercadorias compradas em conjunto. Esse é o exemplo que eu vou dar da Amazon a seguir. Para colocar os produtos na prateleira, para analisar padrões de navegação web, por exemplo. Então, aqui eu tenho um exemplo, eu tirei um print screen na minha conta aqui da Amazon. Então, eu selecionei um produto, o produto selecionado, deixa eu ver se está funcionando o marcador aqui. Então, o produto que eu selecionei
foi um monitor da LG, e a partir dessa seleção, eu tinha a opção de comprar lá em cima, e apareceu um menuzinho embaixo em que ele dizia frequentemente comprado juntos. Então, ele está fazendo uma associação aqui, né? Então, pessoas que compraram este monitor também compraram cabo HDMI e também compraram suporte para ajuste de inclinação de notebook. E se a gente pensar, faz total sentido, né? Porque ainda mais agora o pessoal está indo para o home office, né? E precisa ajustar seus ambientes de trabalho, né? Então, a maior parte dos computadores vendidos são notebooks, não são desktops, né? Então, é importante comprar o ajuste de inclinação. E para utilizar um monitor junto com um notebook, eu vou precisar de um cabo HDMI para fazer a conexão entre os dois, né? E conseguir ver em duas telas, por exemplo. Então, essa associação aqui faz total sentido, né? E é baseado no histórico de compras dos usuários da Amazon, eles têm um grande volume de dados, eles conseguem ter uma previsão bastante grande. Eu fiz vários testes, tá? E é bem legal fazer esse exercício, acessar o site da Amazon, clicar num produto e ver a associação de produtos que eles fazem. É muito preciso, assim, às vezes até tu vai fazendo a lógica ali, percebe, faz sentido. Às vezes até tem produtos que são de categorias diferentes. Aqui a gente tem produtos de informática, ok, é a mesma categoria, mas às vezes a gente tem categorias completamente diferentes, mas se tu for analisar cada um dos produtos, o uso deles é complementar ou tem algum tipo de associação. É bastante interessante fazer esse exercício. Outro exemplo, eu poderia também utilizar modelos de associação para determinar, por exemplo, aonde colocar os meus produtos lado a lado dentro de uma prateleira de supermercados. Supermercados têm um grande volume de dados de compra, né? Então, eles poderiam fazer, e eles fazem isso, né? Fazer testes, existe toda uma ciência por trás disso aqui, muito antes ali de a gente ter esses modelos de machine learning, já se faz isso manualmente, inclusive, né? E de fazer testes com produtos, né, colocar dentro das prateleiras, produtos do lado, o alvejante, do lado do produto para lavar louça, da esponja, do sabão em pó. Então, eles fazem bastante teste a partir desses dados. Eles têm um grande volume de dados, eles conseguem determinar qual que é a melhor qual é o produto que tem o melhor resultado colocando lado a lado, ou se ele vai ficar na esquina da prateleira, ou se ele vai ficar próximo ao caixa. Então, como os supermercados possuem um volume de dados muito grande, vários já utilizam, talvez, modelos de associação para identificar quais são as regras, ou seja, qual produto que lado a lado vai gerar um número maior de vendas, ou vai gerar uma venda complementar. Então, isso aí poderia ser, e já é muito utilizado, e o resultado é bem interessante, né? Já existe toda uma ciência comportamental em cima dessa questão aqui de supermercados, né? De posicionamento de produtos. Todo mundo já ouviu aquela história lá dos sucrilhos, né? Que o tigre do sucrilho, os Kellogg's, ele olha para baixo porque está olhando para a criança. Mas além dessa questão de visual e comportamental, a gente também tem a questão das regras, né, de produtos associados, que se eu colocar um ao lado do outro, eu posso ter um resultado de vendas melhor. Então, aqui, aprendizagem por reforço, um modelo um pouquinho diferente. Então, ele é usado nos dias de hoje quando o problema não envolve dados, mas um ambiente real ou virtual. No final, eu vou transformar esses dados de ambiente, eu vou transformar em dados, tá? Mas ele é utilizado principalmente para carros autônomos, por exemplo, né? A gente tem ali vários carros sendo testados, tanto da Tesla quanto do Google. O próprio Uber está desenvolvendo tecnologias específicas para isso, para direção autônoma, né? Então, eu tenho um ambiente real, né? E preciso que o carro possua segurança, né? Então, ele vai ter que identificar possíveis barreiras, possíveis sinais vermelhos ou amarelos, ou verdes, para saber se ele vai ultrapassar ou não, identificar se tem uma pessoa atravessando a rua mesmo no sinal
fechado, ele tem que identificar se um carro cruza ele vai ter que frear. Então, ele é um problema bastante complexo, mas ele está sendo bem resolvido. A gente está avançando bastante nesse sentido. Também pode ser um ambiente virtual, pode ser um modelo para aprender a jogar determinado jogo, para automatizar uma negociação. Então, tem alguns exemplos aqui. Não está indo só um minuto. Tá. Aqui um exemplo para vocês. Provavelmente muitos lembram, no final dos anos 90, quando foi bastante noticiado que o Deep Blue, uma máquina de inteligência artificial, ou aprendizado de máquina, ganhou do Kasparov, o melhor jogador de xadrez na época, né? Então foi um avanço bastante grande nesse campo, porque o xadrez ele envolve existe uma combinação muito grande de jogadas, e ele é um jogo que se baseia muito na ação do outro, né? Então é um jogo que envolve bastante complexidade e chamou bastante atenção na época o avanço que a inteligência artificial, machine learning, fez naquela época, né? E aqui eu estou usando machine learning porque tem a questão que eu comentei com vocês, a questão da inteligência artificial, que é a questão da adaptação, né? Se adaptar a partir do outro, né? Do outro jogador, por exemplo, né? Então aqui a gente poderia considerar uma inteligência artificial como um jogador virtual de xadrez, né? Então foi um avanço bastante grande. Porém, o xadrez ainda ele não tem uma variação tão grande quanto esse jogo aqui. Esse jogo é um jogo chamado Go. Se eu não me engano, ele é um jogo chinês, ele é um jogo milenar. E, na verdade, ele é, de alguma forma, ele se assemelha ao xadrez, mas ele é muito mais complexo, ele possui muito mais combinações do que o xadrez, e ele meio que é uma simulação de batalha, né? Uma simulação estratégica de batalha, que se utilizam essas pecinhas aqui, né? Peças brancas e pretas, né? Arredondadas, né? Eles usam esse copinho aqui também, e chamou bastante atenção que na última década a inteligência artificial do Google, né, o Google DeepMind, ganhou do melhor jogador de Go, que é se eu não me engano, ele é um coreano. Eu assisti um documentário no Netflix falando especificamente dessa disputa. Foi uma melhora de 5 jogos. Eu acho que o coreano ele ganhou uma vez só, e se eu não me engano a máquina ganhou 3 ou 4 vezes. Eu acho que não sei se vocês jogaram todas. Na terceira já acabou, porque era uma melhor de 5. Eu não me lembro exatamente, mas eu sei que a máquina ganhou. Uma das dificuldades de criar uma inteligência artificial para ganhar de um ser humano nesse jogo, além do número de combinações, ter uma capacidade de processamento muito grande, é porque o jogo envolve muito improviso. Como ele tem muita possibilidade, ele envolve improviso, e também, a partir das regras dele, ele também envolve uma abstração e uma criatividade muito grande, né? Então, foi um avanço muito grande, e existiam pessoas que falavam que nunca ia conseguir, a inteligência artificial ia conseguir ganhar de um ser humano pela complexidade envolvida, mas essa já foi uma etapa vencida e foi um avanço bastante grande para esse campo, né? Aqui o Dario está comentando, tem um ótimo documentário no Netflix sobre este desafio do Go, muito bom mesmo. Assisti acho que há uns 2, 3 anos atrás. Ele está ainda no Netflix, é muito bom. Eu não lembro exatamente o nome, vocês procurarem no Google, documentário Google DeepMind, Go, Netflix, vocês encontram, é muito bom, e daí explica exatamente como foi esse processo aí e também fala do processo de aprendizagem por reforço, né, que na aprendizagem por reforço, eu dou alguns inputs, né? No caso, eu posso dar input de quando a máquina vence ou quando ela perde, né? Ou poderia dar input quando ela faz uma jogada que é ruim ou boa. Então, isso aí também é levado em consideração para a construção do modelo. Como eu tive que baixar essa apresentação em PDF para subir aqui, eu vou compartilhar a tela e vou passar os vídeos separados depois, tá? Então, aqui eu poderia utilizar também a aprendizagem por reforço para criar uma inteligência artificial, que vai se adaptar, é claro, para
jogar um jogo de Mario, por exemplo. Esse aqui é o Mario I.O., né? Que é uma inteligência artificial que joga Super Mario e termina as fases. E ela utiliza aprendizagem por reforço, porque o desenvolvedor deu alguns inputs, que seria, por exemplo, quando o jogador morre, então ele descobre que ele fez um passo ruim quando ele morreu, e ele também sabe quando ele termina a fase. Então, esses dois inputs são reforços que ele tem sempre que ele faz uma jogada que não é boa ou que é ruim e ele acaba morrendo, né? Então, é um exemplo bastante bom. E nesses dois casos, eu estou usando um ambiente real ou virtual, como eu comentei antes para vocês. Ele não envolve só um dataset, um conjunto de dados para mim realizar uma previsão, por exemplo, né? E daí eu poderia ter... Tem vários modelos de simulação de carro também, que utilizam essa mesma lógica, né? Eles fazem virtualmente antes de ir por modelo real, mas é muito utilizado essa aprendizagem por reforço para esses casos. Então, vamos lá, quais são os problemas que Machine Learning resolve? Ele resolve, aqui são os principais, tá? Então, resolve problemas de classificação, resolve problema de previsão, resolve problemas de agrupamento e resolve problemas de decisão. Essas são as principais categorias, né? Então, se tu tiver que classificar, prever, agrupar ou decidir, tu certamente tem modelos já criados e prontos para executar. Claro, vai precisar de algum ajuste, sempre, ou a necessidade de combinar diferentes modelos para ter um resultado melhor, mas esses problemas já são resolvidos hoje. Então, por exemplo, em problemas de classificação, eu consigo saber se um aluno vai deixar a faculdade, se essa pessoa ou esse cliente vai se tornar inadimplente ou não, se vai chover hoje, qual vai ser a temperatura amanhã. Então, geralmente envolve uma classificação binária. Então, problema de previsão, eu consigo saber quanto custa um imóvel com tais características, aquele exemplo lá que eu tinha comentado com vocês, eu consigo saber qual vai ser... Ah, desculpa, eu cometi um erro, tá? Aqui, como é a classificação binária, se vai chover amanhã. Então, a resposta seria sim ou não, né? A temperatura é um problema de previsão, tá? Então, como o resultado de uma previsão, como na regressão que eu tinha explicado para vocês, é um número, eu consigo saber qual vai ser a temperatura amanhã, por exemplo. Ou qual vai ser, mais especificamente, né, qual vai ser a temperatura amanhã à tarde. Então, o valor, o resultado é um valor, uma regressão, por exemplo, como o exemplo que eu trouxe lá atrás para vocês. Então, problema de agrupamento também é resolvido, né? Clientes que gostam de determinado gênero musical, quais são esses clientes, né? Quais são esses usuários de Spotify, por exemplo? Eu estou agrupando ele, descobrindo as características dele, né? Quais as características dos clientes que compram mais, por exemplo, né? Quais as características das pessoas que não pagam financiamento, que não pagam a mensalidade da faculdade, que não... Então, eu consigo descobrir, por exemplo, características de bons e maus pagadores. E eu consigo organizar dados em grupos, né? Que também é conhecido como clusterização. Além disso, eu tenho o problema de decisão, né, que também é resolvido, né? Eu consigo saber se o sinal ficou amarelo, se eu devo acelerar ou não, a máquina, né? Então, para carros autônomos, o problema da decisão também está sendo bastante trabalhado, né? Tomar a decisão em microsegundos, né? Se um carro cruza a frente de um carro autônomo da Tesla, qual é a melhor ação? A melhor ação é frear, a melhor ação é tentar desviar. Então, essa tomada de decisão é bastante complexa, mas tem avançado bastante, né? Por exemplo, para um ambiente de casa de smart home, né? Então, eu tenho um sistema totalmente automatizado e eu tenho informação de que está quente e que o dono da casa, o usuário, o cliente, ele está gripado. Eu tomo a decisão, vou ligar ou não o ar-condicionado. Seria um sistema totalmente automatizado, né, de smart home, por exemplo, e eu tenho que ter essas informações, é claro, né? Qual que é a melhor rota para chegar no aeroporto? Ou seja, é a tomada de decisões de forma autônoma pela máquina. Então, isso aqui tem uma ligação muito grande com a questão da indústria 4.0. A principal característica da indústria 4.0 é a questão da decisão autônoma, né? Então, a máquina, ela toma decisão. Então, ela toma decisões a partir de dados de produtividade. Ela toma decisões a partir de, por exemplo, da entrada e saída de funcionários. Então, qualquer entrada de dado serve como munição
para tomada de decisão. E isso é a característica principal da indústria 4.0, da questão de machine learning, inteligência artificial, para tomar decisões, né, e tornar a indústria mais eficiente, mais produtiva. Só um minuto aqui que o slide travou. Tá. Aqui eu tenho um exemplo, eu vou compartilhar a tela, vamos ver se vai dar certo aqui. Vocês só vão me confirmar no chat se vocês conseguem enxergar. Só um minuto aqui. Compartilhar sua tela. Todos enxergam a minha tela? Eu compartilhei, eu não estou mais na apresentação. Perfeito. Todos enxergam aqui Teachable Machine e New Project? Tá, perfeito. Eu não estou mais enxergando o chat, então se tiver algum problema, vocês me avisem. Agora, o último tópico aqui, encerrando, eu vou falar um pouco sobre visão de futuro, né? E vou usar essa tecnologia aqui, esse site desenvolvido pelo Google, né? Que é a Teachable Machine. Dentro da questão do machine learning, da inteligência artificial, o maior problema não é criar os algoritmos, não é a questão matemática. O principal problema é o entendimento de negócio, né? Essa automatização, se eu tiver um desenvolvedor experiente, eu consigo resolver. Já tem muita coisa pronta, muito modelo open source para ser utilizado. E a questão é mais ajuste para ver se eu tenho uma acurácia boa ou não, né? Mas o principal desafio é ter o conhecimento de negócio, né? Agora, por exemplo, no coronavírus, a gente tem uma série de desenvolvedores que estão se aventurando aí a fazer previsões relacionadas à evolução do vírus. E essa é uma crítica, assim, que não faz o menor sentido. O cara é desenvolvedor, não tem o menor conhecimento de doenças, de virologia, de biologia, e ele quer fazer previsão a respeito do coronavírus. Ele não tem o conhecimento do negócio. Claro, se tu tiver uma equipe multidisciplinar, e tu tiver o apoio de um virologista, por exemplo, e os dois trabalharem juntos, tu vai ter talvez um modelo bem efetivo de previsão. Mas a questão do conhecimento do negócio, do problema em si, é o maior desafio. Então, o problema de desenvolvimento e de criação de algoritmo, isso aí não é o principal desafio, é como tu vai aplicar. Então, aqui que está o valor, né? A criatividade de como tu gerar uma aplicação que tenha um resultado real. Então, o Google disponibiliza aqui uma interface para não desenvolvedores para explicar como é que funciona machine learning, né? Então, eu posso fazer um projeto de imagem, de áudio e de movimento. Então, eu vou criar aqui rapidamente um modelo de imagem. Então, aqui ele dá alguns passos e ele faz o treinamento. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu vou ligar aqui minha webcam. Estamos fazendo ao vivo, então torcer para que dê tudo certo. Então, aqui eu estou segurando, ele está tirando várias fotos, né? Então, vocês podem ver que ele está tirando 87, 100 fotos, eu estou aqui, ele está mapeando meu rosto. Beleza, 199 fotos. Então, eu fiz algumas poses, fiz movimento aqui para identificar meu rosto, e ele tirou várias fotos. Então, esse é meu conjunto de dados. Então, tem um conjunto de dados com várias fotos. E agora eu estou criando um label para ele, né? Aqui ele está dando o nome de classe 1, né? Então, eu vou colocar para sem máscara. Vocês vão entender por quê. Então, aqui, sem máscara. Tenho foto sem máscara, tá? Então, estamos adaptando o exercício aqui às questões do coronavírus, né? E eu vou colocar uma máscara aqui e vou treinar um modelo que eu vou dizer que é com máscara. Eu vou ligar o webcam. Então, aqui eu já tenho minha base de dados rotulados como fotos minhas sem máscara. E aqui eu vou colocar uma máscara. E vou tirar as fotos aqui.
Então, eu estou fazendo algumas poses, estou dando alguns exemplos para a máquina aprender. Então, aqui eu tenho 162 imagens, então tenho imagens com máscara e sem máscara. Lembrando que isso aqui é uma representação visual, né? Ele serve para ensinar visualmente como é que funciona machine learning, né? É um bom incentivo para quem quer aprender. E aqui eu consigo treinar o modelo. Então, ele está treinando o modelo, ele tem um algoritmo que ele é pré-treinado e ele se adapta a partir dos dados que eu estou fornecendo. Então, ele está preparando o modelo a partir dos dados que eu dei. Então, aqui ele está treinando, está passando aqui, executando o treinamento. Então, o meu conjunto de dados são 199 imagens com máscara e 162 imagens rotuladas com máscara, né? Então, ele já me deu o resultado visual aqui, né? Então, eu estou sem máscara, ele está me dando aqui 100% sem máscara, né? Então, me movimento, está dizendo que eu estou sem máscara. Vou botar a máscara, vamos ver o que ele vai falar aqui. Ó. Identificou aqui 100% que eu estou com máscara. Qual seria a aplicação disso? Por exemplo, poderia, num aeroporto, num supermercado, numa escola, identificar de forma automatizada quais são as pessoas que estão com máscara ou sem máscara. Por exemplo, poderia dar alerta. Tenho muitas pessoas sem máscara no ambiente, dentro de num contexto de coronavírus, de uma pandemia que está matando muita gente. Eu não sei os dados, mas tinha matado até acho que mais de 300 mil pessoas já morreram no mundo. O número está crescendo assustadoramente. Então, alguns países já têm mais mortes, outros ainda não chegaram no pico. Mas nesse contexto de pandemia, eu consigo fazer uma aplicação que automatiza a identificação de pessoas com ou sem máscara. Agora, um detalhe importante, eu só tenho imagem minha com máscara e sem máscara, eu não tenho outras variações. Eu vou dar outro exemplo para vocês que eu vou confundir a máquina, que eu precisaria desses dados para treinar melhor a máquina. Eu vou botar a mão no rosto aqui, ó. Ó, ele já começou a se confundir, ó. Então ficou 30%. Então, dependendo de onde eu coloco a mão, ele pode achar que eu estou com máscara. Por que ele está fazendo isso? Porque eu não dei dados suficientes para ele. Se eu tivesse imagens botando a mão no rosto, ele não se confundiria aqui identificando com máscara. Então, eu teria que ter dados de outras pessoas, eu teria que ter dado com máscara, teria que ter máscara de outras cores, outros contextos, outros fundos. Aqui estou dentro de casa, né? Então tem aqui a parede, o quadro. Então, quanto maior o volume de dados, maior a precisão do meu modelo. E é interessante aqui que dentro aqui dessa aplicação do Google, né, desse site, ele ainda consegue exportar o modelo. Então, eu consigo pegar o resultado e aplicar ele dentro do meu site, eu consigo ter o resultado. Aqui ele está usando o TensorFlow versão para JavaScript, mais utilizada aqui é a versão Python, tá? Então, eu passei para cá, cadê? Tá, então eu tenho aqui, eu baixei um modelo aqui, que ele gerou. Eu vou explicar rapidamente aqui a parte de programação dele, né? Então, ele importa o TensorFlow e dentro do TensorFlow ele importa o Keras, que é uma biblioteca que trabalha com visão computacional também, né? Então, aqui ele faz a importação de métodos, ele também importa NumPy, que é outra biblioteca para machine learning. Aqui eu estou desabilitando notações científicas. Isso aqui é o código que ele me gera. Eu consigo aplicar esse código já para fazer essa identificação. Então, eu estou suprimindo aqui a questão da notação científica, que eu não vou precisar, que são dos modelos que eu importei. Eu consigo... Aqui eu estou carregando o modelo, né? Tanto a biblioteca quanto o método. E aqui eu tenho o modelo gerado. Isso aqui é um arquivo, tá? Ele também permite eu fazer o download aqui, ó, do modelo treinado. Então, eu posso baixar o modelo que o Google treinou aqui. Então, ele está Keras Model.h5. Eu consigo usar esse mesmo modelo treinado ou treinar outro. Aqui eu consigo subir a imagem, né? Então, eu abro a imagem, eu tenho que dar o caminho, onde é que na minha máquina essa imagem está. Eu dou o caminho para ela. Aqui ele é um pouco diferente, tá? Aqui ele está numa interface visual, tá?
Então, aqui eu ele já me dá uma imagem virtual. Nessa aplicação que ele exporta, eu tenho que dar o caminho de uma imagem e ele identifica se está ou não com máscara, né? Então, aqui eu estou dando o tamanho da imagem, eu estou alinhando aqui a imagem, né? Estou determinando o tamanho, estou fazendo anti-alias, né? Acho que é anti-alias, acho que é anti-serrilhamento, não tenho certeza, mas eu acho que é isso. Eu estou transformando a minha imagem num PyArray, né, que é uma estrutura de dados. Eu estou mostrando a imagem, aqui eu estou normalizando a imagem, é um processo de tratamento de dados. Aqui eu estou carregando a imagem dentro de um array dessa estrutura de dados. Aqui eu estou realizando a minha previsão a partir do modelo treinado e a partir dos dados que foram inseridos e foram normalizados. E aqui eu vou fazer a impressão, que no resultado é a predição, né? Então, aqui, todo esse modelo bem simples que eu treinei aqui visualmente, ele gerou uma exportação de um modelo, eu consigo utilizar de forma relativamente simples, né? Tem que fazer algumas adaptações. Se vocês quiserem utilizar, o maior desafio ali é a questão do redimensionamento das imagens, né? Se vocês quiserem baixar datasets de imagens, pegar do Google Imagens ali, vocês só vão ter que fazer uma adaptação na imagem ou criar uma regra para adaptar de forma automatizada, e vocês conseguem utilizar ali, identificar se a pessoa está, por exemplo, com máscara ou sem máscara, mas sem máscara ou com máscara, né? Mas poderia ser detecção de movimento, ele detecta áudio, tem várias aplicações interessantes. E por que isso aqui é uma visão de futuro, né? Porque o maior desafio é usar a criatividade para resolver problemas com inteligência artificial, com machine learning. Então, aí que está o valor dessas tecnologias, porque a parte matemática já está muito em código open source, já tem muito modelo muito bom, né? Então, e no final das contas, as maiores empresas, elas estão tomando a rédea dessas tecnologias e no final elas acabam colocando como open source esses modelos dentro da academia ali, nessa área de inteligência artificial. A maior parte desses modelos não são proprietários, tá? Existem alguns modelos proprietários, mas a maior parte é open source. Então, essa parte matemática não é um desafio grande para as empresas, né? É mais a questão da criatividade para como fazer uma aplicação que resolva um problema real, né? Por exemplo, poderia fazer uma identificação automática eu poderia tirar fotos de raio-x ali de uma esteira, por exemplo, num aeroporto, em que eu tenho a fotografia do que tem dentro da mala, por exemplo, né? E a partir de uma não precisaria colocar um ser humano para ficar verificando, por exemplo, se só deixa eu voltar para a apresentação. Não precisaria colocar um ser humano, por exemplo, para identificar manualmente se eu tenho algum item proibido, se eu estou usando uma arma, uma faca dentro da minha mala num aeroporto. Então, isso aí poderia ser automatizado por um modelo, e um ser humano faria, por exemplo, a confirmação para ver se realmente alguém está levando um item inadequado dentro de uma bala, a partir de reconhecimento de imagens, por exemplo. Então, essa é uma tendência grande, que é criar aplicações explicáveis sobre machine learning e sobre IA, e os especialistas de determinadas áreas, por exemplo, usariam essas tecnologias para gerar valor para o mundo, né? Por exemplo, um virologista teria essas ferramentas para aplicar um resultado e fazer uma boa previsão de evolução do coronavírus. Um médico que é especialista em cardiologia poderia utilizar também reconhecimento de imagens ou de outro modelo para fazer diagnósticos para problemas no coração. Então, essa é uma tendência de futuro, né? Eu ter pronto esses modelos e de forma relativamente simples eu consegui, e até visual, né, como eu mostrei para vocês, eu consegui treinar esses modelos e no final das contas o especialista ele continua tendo valor, né, porque é ele que vai utilizar a criatividade dele. Claro que a criatividade e a aplicação prática ela ganha valor, e a atividade repetitiva ela realmente pode ser executada pela máquina, né? Então o profissional que executa atividades muito repetitivas e automatizáveis, certamente ele perde valor no futuro.
mas o profissional mais criativo, mais mão na massa, que consegue pegar um modelo e aplicar para resolver um problema, ele certamente tem um valor grande. A máquina não faz isso de forma automatizada. A máquina não está à procura de problemas a serem resolvidos e então isso é uma das visões de futuro, né? Eu ter cada vez mais ferramentas prontas e vou utilizar dos profissionais que são especialistas nas áreas para entender melhor o problema e para resolver o problema. Deixa eu voltar para a apresentação. Então, pessoal, durou 1 hora, um pouquinho a mais do que eu planejei. Essa foi a apresentação. Deixo aberto aí para perguntas e respostas. Vocês podem utilizar o chat. Eu vi que tinha quase 70 pessoas durante a apresentação. Agora, no final, baixou um pouquinho para 50. Quem tiver alguma dúvida, pode perguntar no chat, eu vou responder. Tem o meu contato ali, tanto o LinkedIn. Se vocês quiserem me procurar ali por Pedro César Tebaldi Gomes, vocês jogam no LinkedIn, vocês me encontram, pode me adicionar, a gente pode trocar uma ideia. Tem meu e-mail abaixo, pedro.tebaldi@opservices.com, e-mail da área de marketing aqui da empresa, e o telefone aqui da OpServices. Aguardo o feedback aí de vocês, o chat está aberto para perguntas, a gente pode bater um papo aí de acordo com o interesse de vocês. Obrigado, Michel.